Eu moro num lugar que é repleto de carro. Um lugar onde todas as pessoas praticamente têm carro e eu acredito que o carro é a maior invenção da humanidade. E eu fico pensando, né? Por que será que as pessoas chegaram ao ponto de pensar em algo assim, né? Que o carro é a maior invenção da humanidade. Claro que isso é apenas um modo de se expressar. Não é exatamente o que as pessoas pensam, né? Ah, o carro é a maior invenção da humanidade. Mas aqui onde eu moro é muito carro, cara. É uma quantidade absurda de carros, de maneira que eu deduzo que existem muito mais carros do que seres humanos. Quer dizer, acho que não chega a tanto, mas com certeza existe uma quantidade de carros tão absurda que é basicamente como se fosse um carro por pessoa, sabe? E o carro é uma máquina estúpida. O carro é uma máquina terrível, porque além de poluir o ambiente, né, ele também causa a poluição sonora, cara. Então, além de ele fazer uma poluição de gases, lançar gases tóxicos na atmosfera, porra, também faz uma poluição sonora terrível, sabe? No momento que você liga um carro já acontece aquele estrondo perturbador. E o som é vibração pura, né? O som é vibração pura, então se você fica exposto à vibração sonora do carro, evidentemente que isso afeta a tua vibração e evidentemente que isso afeta a tua vibração de uma maneira não muito benéfica, entendeu? Afeta a tua vibração de uma maneira terrível. Só que como as pessoas já estão completamente doutrinadas a conviverem com essas loucuras cotidianas, então nem percebem isso, entendeu? A pessoa já acorda com o barulho do carro no ouvido, passa o dia com o barulho do carro no ouvido e vai dormir com o barulho do carro no ouvido. Então esse barulho acaba ficando... Você se acostuma com esse barulho. Quer dizer, se acostuma entre aspas, né? Porque é uma coisa que você é obrigado a conviver, entendeu? Não é uma questão de costume, é que quando você nasce numa cidade grande, como eu nasci, né? Quando você vive numa cidade grande, você está automaticamente condenado a ter que suportar essas coisas durante todos os dias, durante todas as horas, principalmente se você mora em periferia, né? Periferia, quem mora em periferia sabe como é, né, cara? É uma montoeira de gente, todo mundo vivendo um amontoado em cima do outro, não tem espaço, as casas são construídas coladas umas às outras, não existe privacidade. O teu vizinho fala A, você entende tudo que ele fala, porque você escuta, né? Não tem como você não escutar, o teu vizinho mora ali do teu lado, num apartamento ou numa casa literalmente colada na tua, então qualquer coisa que ele fale você escuta instantaneamente. E todo mundo tem a porra do carro, né? Muitas vezes a pessoa mal tem comida em casa, mas tem a porra do carro e arruma um jeito de colocar a gasolina no carro, independentemente se a gasolina tá cara ou não, arruma um jeito de pôr a porra da gasolina no carro e bota o carro na rua e anda por aí, às vezes pra andar uma quadra, sabe? Às vezes pro cara ir daqui pra ali, pra daqui até a esquina, sei lá, no supermercado comprar meia dúzia de coisas, o cara pega a porra do carro e vai. Ou seja, o cara já está ocupando um espaço com um carro e numa cidade terrível como o Rio de Janeiro, onde a educação é zero,
onde as pessoas nem sabem qual o significado de educação, onde praticamente todos os habitantes invadem constantemente o espaço alheio. Então, numa sociedade dessa, o carro ele não anda só no asfalto, não anda só na rua, ele anda na calçada também. E se a calçada foi feita para o pedestre, isso não significa nada, absolutamente nada, porque eles metem o carro na calçada mesmo. E se você não se esquivar, se você não tiver um reflexo bom, sabe, se você não for um ninja, um mestre da esquiva, se você não tiver um reflexo bom, o cara taca o carro em cima de você e você é atropelado na calçada, sabe? Isso é uma coisa muito fácil de acontecer. Não somente aqui, como em qualquer outra cidade grande, megalópole. Que a megalópole é um monstro, né? A megalópole é um titã bestial que tá pouco se lixando para as pessoas. E o curioso disso é que as pessoas, elas são o combustível fundamental das megalópolis. A razão de ser das megalópolis é a criatura humana. Então, a criatura humana, principalmente nas megalópolis, acima de tudo, deveria ser respeitada. Deveria ser unanimemente respeitada, sabe? Mas isso não acontece. Deveria haver um respeito muito intenso pelo ser humano, acima de tudo nas megalópolis, porque o ser humano é a bateria da megalópole. Sem ser humano não existe megalópole, porra. Mas isso não acontece, acontece exatamente o oposto. O ser humano não significa absolutamente nada, é um item altamente descartável, de maneira que você vivendo numa megalópole como São Paulo, como Recife, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, no meu caso aqui no Rio de Janeiro, né? Porra, você observa diariamente, assim, verdadeiras atrocidades que são feitas ao ser humano, entendeu? E essa coisa do carro é uma coisa assim que pra mim tá sendo a cada dia muito esquisita, sabe? A cada dia eu tô reparando cada vez mais nessa existência absurda do carro, cara. Uma máquina estúpida, sabe? Pô, tudo bem que o carro te promove uma possibilidade enorme de locomoção, né? Você não precisa de ônibus, de táxi. Se bem que, porra, se a gente colocar na balança, eu acho que compensa mais você andar de ônibus, ou de táxi, ou de Uber, se você tiver condições, do que andar de carro, cara. Porque o carro é basicamente como um filho, dá despesa pra caralho e você tá sempre tendo despesa com o carro. Tem a porra do IPVA, que é o roubo ilícito do governo. Você compra o teu carro, mas você é obrigado a pagar o IPVA. Ah, mas o IPVA é pra arrumar as calçadas aí, pra ajeitar o asfalto, mas isso aí é tudo falácia. Pode ser que em algum outro lugar do mundo isso aconteça, né? Em algum país relativamente desenvolvido, mas na merda do Brasil isso não acontece. Infelizmente, IPVA aqui é roubo, é exatamente a mesma coisa que você pegar o dinheiro do teu bolso, colocar na bolsa de um filho da puta do governo e ficar por isso mesmo, entendeu? Mas o carro, aí tem a gasolina, aí tem a vistoria anual, né? Acho que é anual. Vistoria anual, você tem que levar o carro, não sei porque, apesar de eu detestar o carro, eu não conheço muito bem como que é essas coisas do carro, sabe? Pra ser sincero, eu não conheço quase nada assim dessas meticulosidades do carro, mas eu convivo com pessoas que têm carro, né? Eu sei que tem a coisa da vistoria, você tem que levar todo ano pra fazer uma vistoria. E parece que se o teu carro não passar na vistoria, ele é apreendido. O governo pega o teu carro e depois para conseguir reavê-lo é um sacrifício terrível.
Eu fico pensando, né, se realmente compensa a pessoa ter um carro ou se é melhor a pessoa pegar um Uber aí, ficar andando de Uber. Se eu tivesse condições, eu só andaria de Uber. Jamais sequer passaria pela minha cabeça a ideia de comprar um carro, porque não faz sentido. Não compensa ter um carro, você tem que ficar gastando todo mês com gasolina, ficar fazendo manutenção, tem que ficar repondo peça, sabe? É uma coisa que não compensa, entendeu? Mas eu tô falando tudo isso para depois, mais à frente desse áudio aí, linkar com o tema desse vídeo, que é a escravidão da humanidade. Mas já que eu comecei falando sobre carro, sobre automóvel, eu vou relatar um sonho que eu tive recentemente, acho que foi na noite retrasada. E eu tava caminhando, né, por uma praia, um litoral paradisíaco, muito bonito. Então eu avistei assim ao mar uma embarcação muito diferente. Eu fiquei assim, né, parado na beirada, olhando pro mar e vendo aquela embarcação navegar numa velocidade estonteante, uma velocidade incrível para um barco. Eu fiquei pensando, caralho, que espécie de barco é essa? Que tipo de barco é esse que anda nessa velocidade? E a cingradura daquele barco era uma coisa muito leve, sabe? Ele praticamente ele deslizava assim na água de uma maneira muito leve, sabe? Era muito fluido. Aí eu fiquei assim observando os detalhes do barco, né? Eu percebi que o material daquele barco não era um material muito comum, assim. Não era igual esses materiais que a gente vê nessas embarcações aqui desse mundo. De maneira que a impressão que eu tive era que aquele barco ele era construído todo inteiramente numa peça única. Ele não havia compartimento de peças, sabe? A impressão que me deu é que ele era construído inteiro numa peça única, e essa peça única era feita de um material que não existe nesse mundo. Era uma coisa que me dava a impressão de que era um material extremamente leve e extremamente resistente. Um material tão incrivelmente leve quanto resistente. Foi a impressão que eu tive de ver aquilo, né? Aí o navegador ele trouxe o barco até a beirada assim, ancorou o barco, né? Aí eu fui caminhando lá pra perto. Aí o cara apareceu, ele saiu do barco. Não lembro muito detalhes dessa pessoa, mas eu perguntei pra ele, porra, qual combustível você usa pra... Qual combustível e qual motor você usa pra fazer esse barco se locomover assim, cara, dessa maneira tão fantástica, nessa velocidade, assim. Aí o cara respondeu, você tá vendo aquele tubo ali? Aí ele me apontou para uma coisa que eu pensei que fosse o mastro do barco, porque ele estava colocado na posição onde costuma ser o mastro do barco. O mastro é aquela torre que fica assim no barco para você içar as velas, para você abrir as velas ali e ser empurrado pelo vento, né? Só que esse mastro ele não tinha cabo e não tinha vela nenhuma. Era apenas um cano assim colocado. Um cano não, era um tubo assim, sabe? Aí ele me apontou para essa coisa e falou, esse tubo ele suga o ar e encaminha o ar para um compartimento. Não sei se deu pra ouvir que eu falei que passou uma merda de uma moto aqui, alta pra cacete. Eu não tô na natureza hoje não, hoje eu tô aqui na rua aqui. Num lugar meio reservado, mas fica do lado aqui de uma rua movimentada, então faz barulho. Bom, mas voltando ao assunto, aí o cara falou o seguinte, esse tubo, ele capta o ar, ele suga o ar
encaminha o ar para um compartimento que tem ali no barco e esse compartimento possui um dispositivo que realiza a conversão do ar num dínamo que liga o barco inteiro. Ou seja, o combustível e o motor daquele barco é o ar. Simplesmente o ar, cara. O combustível e o motor daquele barco é o ar. Existe aquele tubo que suga o ar, que capta o ar, encaminha o ar para um dispositivo que converte esse ar numa energia que liga o barco todo e o barco funciona de uma maneira plenamente bem, não dá nenhum problema e navega de uma maneira que nenhum barco desse mundo, que nenhum rio desse mundo, por mais sofisticado que seja, não navega. Aquele barco, ele praticamente voa na água, sabe? Uma coisa realmente muito interessante. Não parou por aí. Na hora que ele estava indo embora, ele simplesmente pegou o barco, dobrou o barco como se fosse papel, colocou no carro dele, não sei se era carro, era algum outro meio de transporte, só que era o meio de transporte térreo, não era marítimo não. E foi embora. O cara pegou o barco, dobrou o barco como se fosse papel e colocou, sei lá, no automóvel e foi embora, sabe? Ou seja, foi uma coisa realmente muito interessante. Eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre a solução tecnológica que se utilizou ali naquele automóvel, naquele barco. É uma coisa que infelizmente ainda está anos-luz de distância da nossa realidade, porque eu olho pro lado aqui, o que eu vejo? Eu vejo a merda de um carro, uma coisa que polui a atmosfera com gases tóxicos, que faz uma poluição sonora terrível, que dá um gasto hediondo e que não se locomove de uma maneira tão incrível quanto aquela embarcação ali, entendeu? Aí eu fiquei assim, abismado com a sutileza, com a inteligência, da sofisticação daquela tecnologia, daquela embarcação, né? Um tubo que capta o ar. Esse ar pode ser entendido como o oxigênio, como o gás carbônico. É o ar que está aí, em todo lugar. Não é o vento, né? Porque se fosse o vento, ele seria uma embarcação eólica, né? Seria movido pela força eólica, mas é uma embarcação que não precisa de vento para mover, ela não precisa de combustível. Quer dizer, um combustível como a gente conhece, né? Gasolina, não precisa de combustível fóssil, não precisa de motor, nada. Um cabo, suga o ar, possui um dispositivo que converte o ar numa energia altamente produtiva, que liga o barco inteiro, conduz o barco inteiro, ativa o barco inteiro. E eu fiquei com o pé formigando agora, caralho. Fiquei muito tempo numa mesma posição, eu nem sei como é que eu vou fazer agora pra me locomover aqui, porra. Eu preciso de um barco desse pra me locomover aqui agora. E aí, caralho, imagina quando acontece isso, o cara tá jogando futebol, cara. Às vezes acontece isso, cara. O cara jogando futebol deu uma câimbra terrível no cara, que ele tem que ser substituído imediatamente, senão não consegue nem dar um passo. Mas aí, voltando a falar naquilo que eu tava falando, ou seja, um tubo suga o ar é convertido numa energia e essa energia ativa o barco voa na água, cara. Coisa realmente incrível a tecnologia, né?
Eu fico pensando que se a nossa civilização fosse um pouco menos escravizada, cara, imagina soluções tecnológicas incríveis que a gente poderia estar elaborando e usufruindo nesse exato momento. Uma tecnologia que não fosse tão bizarra por causa da tecnologia dos carros, sabe, que não fosse ainda tão primitiva quanto a tecnologia de um trem, sabe, coisas que melhorassem a vida do ser humano, entendeu? Aí, dito isso, eu vou fazer um gancho para falar sobre o assunto que eu coloquei aí, que é sobre a escravidão da humanidade. E deixa eu dar uma circulada aqui. É aquela velha história, né? Isso daí não é um assunto novo, é um assunto muito óbvio que todas as pessoas que falam sobre isso, elas inevitavelmente acabam batendo no óbvio. Falando sobre o óbvio, mas é aquela coisa, né? O óbvio muitas vezes é utópico. O óbvio utópico. Tem até uma frase de uma música dos Los Hermanos que usa essa frase. Depois de ter vivido o óbvio utópico, te beijar, te dizer, esperar é toda a sinceridade, dizer quase tudo quanto fosse natural. Eu fui pra ir te ver, te dizer, deixa ser como será. Ou seja, quando a gente fala sobre a escravidão da humanidade, a gente acaba inevitavelmente falando sobre o óbvio, mas é apenas óbvio para algumas pessoinhas, né, como eu, como algumas outras, que conseguem ver um pouquinho além desse horizonte cristalizado, desse fóssil existencial que a humanidade infelizmente vive aí há muitos e muitos anos. E quando você consegue penetrar além dessa cápsula, além desse casulo claustrofóbico que envolve a existência humana, que é a prisão mental, que você não consegue vislumbrar, que você não consegue sequer cogitar nenhum tipo de vida que não seja a vida que lhe foi apresentada desde o primeiro segundo que você nasceu, que é a vida aí da Matrix, desse sistema que está operando aí, sistema prisão. Aí quando você ousa, né, quando você consegue vislumbrar algo que vá um pouco além disso, procurando um lugar para sentar aqui, um lugar onde não tenha muita gente, cara. Tô falando sobre essas coisas assim, sei lá. Foda que o sol já apareceu, hoje amanheceu, um tempo nublado. Mas o curioso é que nesses últimos dias, quando o tempo tem amanhecido nublado, ele amanhece nublado, mas isso significa que se ele amanheceu nublado é porque vai dar um sol do caralho mais à tarde. Tem feito isso, quando ele amanhece nublado você já pode deduzir imediatamente que o dia será muito calorento, que a partir da hora do almoço já vai começar a aparecer um sol do caralho. Eu tô procurando um lugar aqui na sombra, né, pra sentar, porque já apareceu um sol do caralho. O sol do Rio de Janeiro é terrível, cara. Terrível, nem o sol do Nordeste se equivale ao sol do Rio de Janeiro, porque, sei lá, parece que o sol do Rio de Janeiro é mais... sei lá, parece que o sol aqui, ele possui uma canalização maior dos raios solares aqui para a superfície aqui dessa cidade.
Parece que a brasa ardente do sol, ela é mais fulgurante aqui. No Nordeste, pelo menos, ainda bate uma brisa, né? Ainda tem alguma ventilação por lá. Tem um vento gostoso, pô. Saudade do Nordeste, cara. Tem um tempão que eu não volto lá. Um tempão que eu não vou lá, eu já fui Recife, Porto de Galinhas, Sergipe. Passei um diazinho em Aracaju, porque não tava voltando pro Rio, deu uma merda na porra do avião. A gente teve que descer lá em Aracaju. Mas graças a Deus foi tudo pago, né? Pela companhia aérea. Deixa eu ver se aquele pessoal vai sair dali. Ué, porque eles colocaram os equipamentos de fazer ginástica por aqui. E como a gente está vivendo numa época epicurista, acho que é isso, né? Os epicuristas, né, são aqueles antigos gregos que eles veneravam acima de tudo a vida na matéria, né? Para eles a matéria era a coisa melhor que existia. Então, segundo a visão deles, você tinha que fazer de tudo para viver da melhor maneira possível na matéria e somente na matéria, nada mais além da matéria. Então eles eram materialistas convictos, sabe? Eu acho que é isso. Às vezes eu confundo o epicurismo com o estoicismo. O estoicismo acho que já é uma coisa mais regrada, já é mais voltada para o espiritual. É praticamente o oposto do epicurismo. Os epicuristas, eles eram ateus. Eles eram ateus, mas eles eram ateus convictos, sabe? Eles eram ateus convictos, eles não eram esses ateus contemporâneos aí que o cara fala, eu sou ateu. O cara só é ateu porque foi criado no cristianismo, pô. O cristianismo, infelizmente, é um movimento anticristo. Um movimento anticristo por quê? Porque eles fizeram e ainda fazem de tudo para deturpar a mensagem de Cristo. Aí o cara fala, eu sou ateu, por que não se mata então, né? Porque o cara que é ateu, ele tem que ser, não somente o ateu, né? Qualquer pessoa que defenda uma determinada ideologia, um determinado pensamento, sabe, a pessoa tem que ser minimamente alinhada com esse pensamento, senão é um hipócrita, né? Uma pessoa que só está falando. Você está falando, a pessoa não vive aquilo, minimamente aquilo. E eu acho que eu já estou perdendo completamente o fio da meada do que eu estava falando, mas já que eu entrei nesse assunto aí, se você fala A, B, C, a tua vida tem que mostrar um pouco desse ABC que você está falando, caralho. Uma questão até de lógica isso, de você ser, da pessoa ser coerente consigo mesma, porra, com seus pensamentos e com seus atos. Senão você vai estar falando, você vai estar falando ABC e vai estar fazendo XYZ, e isso é coisa de louco. Tem que ser internado no hospício pra ontem, agora, tem que ser internado no hospício agora. E no caso dos ateus, isso acontece muito. No caso dos ateus, isso acontece demais. Sabe, não quero fazer uma briguinha ideológica como se fosse uma torcida de futebol, porque isso acontece muito, né? Os não ateus contra os ateus. Materialista contra espiritualista. Vasco contra Flamengo, Palmeiras contra Corinthians. Isso é uma burrice, é uma estupidez, é mentalidade de desunião, de conflito, intriga.
É por isso que essa porra desse mundo tá assim, por causa dessas guerrilhas estúpidas. Mas só pra falar, o que eu tava tentando dizer sobre os ateus. Bom, o cara não acredita em Deus, é tudo obra do acaso. O amor que eu sinto por alguém é apenas uma reação química do meu cérebro. Tudo veio do nada e vai pro nada, nada possui uma explicação plausível. Tudo, o vento levou, o vento soprou. Houve uma explosão cósmica há bilhões de anos atrás e dessa explosão surgiu tudo que há. Surgiu uma árvore que é um organismo extremamente complexo, uma árvore que possui uma folha que possui infinitos universos dentro de uma única folha, que é clorofila. Porra, se for analisar as moléculas da clorofila, o cara vai falar que aquilo é obra do acaso só se for muito doente, velho. Tem um cloroplasto e na célula animal então você vê complexo Golgi, ribossomos, mitocôndrias, as proteínas, o próprio sangue, cara. Como é que o sangue vai ser obra do acaso? Os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, cara. Os glóbulos brancos, então, puta que pariu, são praticamente vidas inteligentes, autônomas, dentro de uma gota do teu sangue. Glóbulos brancos perseguindo as bactérias, e as bactérias dentro de você, que são outra vida inteligente, dentro, sei lá, de uma célula do teu corpo. E o glóbulo branco perseguindo a bactéria como se fosse uma brincadeira de polícia e ladrão. E são vidas ali, o glóbulo branco sabe que ele tem que percorrer, que ele tem que caçar ali a bactéria e absorvê-la num processo chamado fagocitose. E a bactéria sabe que ela tem que fugir do glóbulo branco, porra, porque se não fugir do glóbulo branco ela morre. Ou seja, como que tudo isso vai sobra do acaso, velho? Porra, o meu pulmão aqui filtrando o ar, eu respirando automaticamente sem precisar pensar. Agora eu vou inspirar aqui o oxigênio, eu vou expirar o gás carbônico. É uma coisa automática perfeita, o meu coração batendo, pulsando sangue, irrigando todo o organismo. O sangue é como se fosse uma corrente elétrica, como se fosse a eletricidade do corpo, e o corpo como se fosse um computador, uma máquina alimentada por essa eletricidade que é o sangue. Então, porra, velho, tomar no cu, a pessoa que fala que tudo isso sobra do acaso tem que ser internada imediatamente num sanatório. Mas, porra, já tô falando há um tempo, eu não sei nem se tá gravando isso aqui, velho. Deixa eu ver. 32 minutos tá gravando, graças a Deus. Cara, o meu iPhone é uma versão muito antiga. É o iPhone 3, mas ainda tá para existir um celular que seja melhor do que esse, cara. E eu tenho constatado isso, porque as pessoas ao meu redor, elas estão sempre comprando versões novas de todos os celulares, né? O Galaxy, o iPhone agora já está no 10. E o iPhone 3 que eu tenho aqui é infinitamente melhor do que o iPhone 10. Ele cai no chão 300 vezes, a tela não fica nem riscada. O iPhone 10, se bater um sopro de vento, ele já se desintegra e você não consegue mais usar. E não somente o iPhone 3, né? Acho que todos os celulares antigos são melhores do que os contemporâneos, porque os contemporâneos eles já são feitos para estragar logo. Já são fabricados com a deliberada intenção de estragar o mais rápido possível. Por quê? Porque daqui a um mês vão lançar outra versão. Então, o teu celular já vai estar ultrapassado, já vai estar todo cheio de problema, e você vai lá, vai dar o teu dinheiro para isso, vai comprar, né? A outra versão. Deixa eu ver se consigo achar aqui uma cadeira para sentar, porque eu quero falar sobre a escravidão da humanidade, cara. Para falar sobre isso eu tenho que sentar para conseguir concatenar relativamente bem as ideias.
Aí eu tô passando por aqui no lugar onde as pessoas fazem a ginástica dela. Eu não gosto de ginástica não, eu aprecio as pessoas que fazem ginástica, sabe? Estão cuidando da saúde, isso é uma coisa muito importante. Mas eu mesmo eu não consigo parar assim pra ir pra um lugar, pra ir pra uma academia e ficar lá fazendo musculação, fazendo abdominal. Eu prefiro milhões de vezes calçar um tênis, fazer uma caminhada boa, depois tomar uma chuveirada boa, beber uma água, ou comprar uns 3 latões de cerveja extremamente gelada, depois ficar bebendo com tira-gosto de linguiça, calabresa, acebolada. Pô, não tem coisa melhor do que isso, cara. Você fazer uma caminhada boa, pode ser até debaixo do sol mesmo. Chegar em casa, tomar uma chuveirada gelada, passar um desodorante maneiro, ficar cheirosinho, botar só uma bermuda mesmo, da manhã de calor, eu fico sem camisa direto. Botar uma bermuda, depois abrir aquela cerveja gelada, botar uma música legal pra tocar, pegar as linguiças calabresa, picar com cebola, bota na frigideira, bota elas pra fritar. Pô, tira gosto de linguiça cebolada, é uma das melhores coisas da vida. Aí você pega, pô, aquele tira-gosto, bebe com a cerveja estupidamente gelada e escutando uma música maneira. Porra, quando eu faço isso eu fico me sentindo uma das pessoas mais felizes da Terra, sabe? Eu acho que nem o George Soros, nem o Rockefeller, nem os Rothschild, nem filho da puta desse tem um momento tão iluminado quanto eu quando consigo fazer isso, né? Não são todas as vezes que eu consigo fazer isso, mas, porra, quando eu faço isso é uma coisa maravilhosa, cara. Bom, mas voltando a falar sobre aquilo ali, sobre a escravidão da humanidade. Eu falei e ainda não consegui chegar nesse ponto. Vou tentar chegar agora. Cara, é aquela coisa, velho. Olha essa porra desse mundo, olha a vida que as pessoas vivem aqui, velho. Olha esse mundo e olha a vida das pessoas, cara. Pô, você trabalhar 12 meses para ter um mês de férias. Você trabalhar 8 horas todos os dias. Muitas vezes fazendo o que você detesta e a troco de nada, sabe? Tudo isso a troco de nada, velho. Isso é que é o mais impressionante. Tá certo, você ganha um salário e tal. Mas salário dá pra quê? Você ganha pra você continuar trabalhando, você ganha pra sobreviver apenas. Você ganha o suficiente para pagar o aluguel ou para pagar o IPTU da tua casa, entre aspas, casa própria. Para comprar comida e só. Raras vezes sobra dinheiro para fazer qualquer coisa além disso. Então, você trabalha para isso, entendeu? 8 horas por dia, 12 meses para um mês de férias, pra nada. Eu tinha muito mais coisa para falar sobre isso, mas eu acabei esquecendo, cara. Bom, são 8 horas diárias de trabalho. Você trabalha 12 meses para ter um mês de férias. 12 meses para ter um mês de férias. Tá. São 8 horas de trabalho diário. 1 hora de almoço.
Você trabalha 12 meses para ter um mês de férias. Beleza. Ao final do mês você recebe o salário. O salário, para a imensa maioria das pessoas, na imensa maioria das vezes, é um salário que só dá para pagar o aluguel ou o IPTU da suposta casa própria, para comprar comida e acabou. Se tiver um carro, a pessoa sempre arruma um jeito de separar dinheiro aí para gasolina, para as outras demandas do carro. Alguma coisa, sei lá, para um fim de semana tomar um sorvete no shopping, talvez assistir um filme no cinema. Cinema caro pra caralho, eu não consigo ver a razão do cinema ser tão caro, velho. Porra, vai no cinema com 50 conto, você quase não consegue ver o filme e comer a pipoca, caralho. Pipoca R$200, o filme R$300 mil. Se você não puder pagar meia entrada no filme, você, porra, vai assistir um filme no cinema uma vez a cada ano, que é o que eu faço, né? Mas esses filmes que passam em cinema de shopping são uma merda, cara. Mas aqui no Rio tem uma estação de cinema, passa uns filmes muito bons, que é o Cine Estação. Bom, vamos lá então. Deixa eu... Não arrumei nenhum lugar pra sentar, porque tá tudo com sol. Vamos escorar aqui na sombra aqui. Bom, são 12 meses. Você trabalha 12 meses para ter um mês de férias. Você trabalha por dia 8 horas para ter 1 hora de almoço. Para no fim do mês você receber um salário que na maioria das vezes só dá para pagar o aluguel ou o IPVA da suposta casa própria, para comprar comida e acabou. Tá. Você tem uns governantes que recebem muito mais do que isso e trabalham muito menos do que isso. Você pode falar, mas o deputado tal ele faz isso para a população, não sei, mas todos esses tais deputados são a exceção da exceção da exceção da regra. A grande maioria é tudo escravocrata, estão ali só para usurpar a população mesmo, para escravizar e que se foda. Tanto é que há pouco tempo atrás aí já estavam aumentando de novo o salário lá dos deputados, lá dos senadores, ou seja, eles vivem, você sobrevive, já começa por aí. Aí a gente mora em locais que são gaiolas, os apartamentos são gaiolas, os apartamentos principalmente são gaiolas, a casa ela já é um pouco menos gaiola, mas o apartamento, todos os apartamentos praticamente são gaiolas. Ele já tem até um aspecto de gaiola, principalmente essa porra de cidade do Rio de Janeiro aqui, que se você não botar uma grade no teu apartamento, você é assaltado, pô. Então você fica ali, dentro de uma grade, num apartamento que é no formato quadrado. Ou seja, tá ali numa gaiola, você vive numa gaiola. As casas tudo cheio de cerca, são gaiolas também, do mesmo jeito. Tá, você vive numa gaiola. Beleza, os governantes eles vivem em mansões. Ah, mas tem lá o deputado tal que ele vive, sei lá, numa casa simples. Mas isso é exceção da exceção da exceção da regra. 99% dos governantes eles vivem em mansões, iate, ilhas paradisíacas, viagens para locais estonteantes todos os dias, prostituta todas as semanas, todos os dias. Os caras almoçam em um restaurante de R$90 o prato. Os caras vivem um outro mundo, um outro tipo de vida, outra realidade. Eles vivem, a gente sobrevive, ponto. Bom, aí você vai lá no Google Imagens, digita natureza. Aí você vê, pô, os locais maravilhosos que existem na Terra, você vê os locais mágicos que existem na Terra, os locais interessantíssimos que existem na Terra,
que você pensa, pô, como seria bom, né? Se eu pudesse ao menos visitar um lugar desse, pô, seria muito legal se eu pudesse passar um mês assim num lugar desse, pô, olha só. Aí você vê as imagens de locais com cachoeiras, lagos e lagoas maravilhosas, praias desertas magníficas. Você vê montanhas e vales, você vê montes, você vê florestas místicas maravilhosas e se você pensa, né, se você consegue ainda pensar, você pensa o seguinte pensamento, aí você se pergunta, tá, mas quem é que desfruta disso? Alguém consegue desfrutar disso? A gente tá num lugar que é um paraíso, mas alguém desfruta desse paraíso? Você olha pro teu redor, você vê milhões de pessoas vivendo em favela, vivendo em periferia, amontoado em cima do outro, acordando 4, 5 horas da manhã para se enfiar num trem lotado, para ir para um emprego de merda que no fim das contas não dá em nada, só dá para você pagar ali, um emprego que no fim do mês você só consegue pagar o aluguel e comprar comida e mais nada. E você dá graças a Deus para isso, né? Por isso, você dá graças a Deus por isso e agradece muito por isso. Porque você olha para os lados e você vê que tem muita gente que nem isso tem. Você vê caravanas infidáveis de miseráveis, de mendigos, de pessoas desempregadas passando toda sorte de necessidade. Aí você olha ao teu redor e você pergunta, porra, será que o Google Imagens está mentindo? Cadê? Aquelas cachoeiras, aquelas florestas magníficas, aqueles locais divinos. Aí você, sei lá, você se depara aí com um site, sei lá o que, da UOL, e você vê, o fulano de tal viajou pra Ilha de Caras, ficou 5 meses lá, 5 meses deitado na rede, bebendo uma água de coco, com mulheres inacreditavelmente gostosas o servindo o tempo inteiro. Na cabeça desse sujeito ele nem pensava em pagar a conta, nem pensava se ele teria para onde voltar da viagem. Não pensava 2 vezes antes de comprar nada, porque você vê, o cara tá ali na Ilha de Caras, a vida do cara é outra. É completamente diferente da vida da maioria dos seres humanos. O cara não tem essa preocupação de pagar aluguel, de pagar conta, de comprar comida, de acordar cedo para trabalhar, de ficar enfornado num trem, de ficar 8 horas por dia no emprego, para no fim do mês só poder comprar comida. Porra, a realidade de uma pessoa dessa que está ali na ilha é uma realidade que está muito além, cara, de tudo aquilo que nós aqui que somos escravos conhecemos como sendo a vida. Então, essa é a escravidão da humanidade. Esse é o cenário resumido da escravidão da humanidade, esse cenário que eu falei aí, entendeu? As pessoas estão presas, sabe? As pessoas estão aprisionadas, isso é nítido. Isso é nítido. Só não vê realmente quem está muito mergulhado no sistema, sabe? Isso é muito fácil de acontecer, é muito fácil você não perceber isso. Porque você já nasceu dentro disso, cara. A gente já nasceu dentro disso. Então a gente... Porra, pra gente conseguir ver algo que esteja além disso, caralho, não é fácil, cara. Não é fácil. Desde pequeno a gente é bombardeado com essa lobotomia mental, entendeu? A gente vê os nossos pais acordando cedo para ir trabalhar, porra, se sacrificando para pagar ali a porra do aluguel, para comprar comida para casa. Então a gente já nasce nisso e a gente cresce pensando que a vida só pode ser isso e nada mais além disso e ponto final. Mas o fato é que tá todo mundo escravizado, tá todo mundo aprisionado, cara. Esse é o fato. As pessoas estão aprisionadas, é uma coisa muito triste isso. É terrível constatar isso e é ainda mais terrível ter que falar sobre isso, mas é o que tá aí nesse mundo, é isso, cara.
E se a gente não começar a trazer isso à tona, se a gente não começar a realmente expor isso de maneira maciça, vai continuar essa porra aí por mais infinitos milênios, entendeu? As pessoas estão aprisionadas, caralho. E o mais complicado disso, o mais complexo disso, que vai além de tudo que eu falei até agora, o mais complicado disso é que as pessoas estão escravizadas, elas estão presas, estão aprisionadas, estão vivendo numa prisão. Só que muitas ainda não percebem. Tem algumas que já estão começando a perceber, mas muitas ainda não percebem, a maioria não percebe. Então, como que você vai alertar um escravo de que ele é um escravo, de que ele está sendo escravizado? Como que você vai alertar uma pessoa de que ela é um escravo? Como que você vai dizer para um escravo que ele é um escravo se ele não percebe isso? Se ele não sabe disso, entendeu? Se ele não enxerga isso, como que você vai falar? Você é um escravo. Não tem como, porque a pessoa não consegue ver, não consegue perceber isso, sabe? Tudo dentro dela foi conjecturado para que ela não percebesse isso. Ela já nasceu dentro disso. Ela é bombardeada constantemente com todas as molduras que a emolduram dentro disso. Então, sabe, as pessoas estão dentro de um casulo, estão dentro de uma prisão. Para você fazer elas perceberem que elas estão dentro de uma prisão, você tem que arrumar um jeito de trazê-las, ao menos por um momento, para fora da prisão, para fazê-las enxergar a prisão no qual elas estão aprisionadas, cara. Isso é uma tarefa muito difícil, cara. Porra, você pode abordar qualquer pessoa agora que esteja do teu lado aí, você pode, sei lá, abrir a porta da tua casa e dar um pulo, sei lá, no supermercado. Ou fazer como eu, dar uma caminhada aí pelo bairro, uma volta aí pela rua. E você aborda a primeira pessoa que você encontra, a pessoa não vai estar pensando sobre isso, caralho. A pessoa vai estar pensando na porra, sei lá, do Big Brother, do final de ano agora, vai estar pensando no Natal. Ah, vou comprar um panetone, vou comprar um peru de Natal. Ah, tá tendo um Black Friday, vou comprar lá um presente, vou gastar o dinheiro que eu não tenho, vou gastar o 13º que eu penso que é uma coisa a mais que eu ganhei, mas que essa coisa a mais que eu ganhei é só para botar de volta lá no mercado, é um truque, é um dinheiro que me dão, mas na mesma medida que me dão, me induzem a entregá-lo novamente. Tá, cara, ninguém pensa nessas coisas quase, cara, que eu tô falando aqui. Entendeu? Você vai chegar pra pessoa ali, você vai olhar pro teu lado, vai ter uma pessoa, você vai... Cara, você vai tentar mostrar alguma coisa pra ela, a cabeça dela tá em outra. Tá pensando em Black Friday, em Natal, depois Ano Novo, Réveillon, passar Réveillon em Copacabana, comprar camisa branca. E uma coisa muito interessante também quando percebendo é o seguinte, as pessoas elas se comportam de uma forma muito restrita aos determinados dias da semana e os horários desses dias da semana. Por exemplo, dia para se divertir, para ser feliz, para ter um momento alegre, é sexta-feira a partir das 6 horas da tarde. E tem muito... O ia é muito delimitado, sabe? É uma coisa realmente de rebanho, de gado. Sexta-feira, a partir das 6 da tarde, é o horário permitido para você se divertir um pouco. Aí você extrapola aí, vai até de madrugada. Sábado também, tem um sábado inteiro aí, os horários aí para você ser feliz. Já no domingo já começa a mudar. Domingo você já tem que ser um pouco melancólico aí, porque na segunda-feira já começa tudo de novo. E segunda-feira é o dia da tristeza generalizada e absoluta. Por quê? Porque começa toda a merda de novo. Eu tô falando alto, deve ter um monte de gente me escutando aqui, cara. E aí no domingo é muito interessante, porque
domingo de manhã, né, as pessoas têm ali os horáriozinhos ali pra se divertirem, então, sei lá, vão no shopping, almoçam. Mas quando dá assim 10 horas da noite já vira tudo um cemitério. Paira um silêncio assustador. Por quê? Eu arrotei, desculpa. Porque no dia seguinte de manhã elas vão ter que acordar às 5 horas da manhã pra se enfiar numa porra de um trem. Pra se enfiar numa porra de um trem. Deixa eu ver se eu consigo arrumar um lugar um pouco mais reservado, porque tinha umas pessoas ali me olhando, mas estavam me olhando até com uma certa admiração até. Bom, acho que eu já falei tudo que tinha pra falar aí. Acho que eu já vou voltar pra casa. Uma caminhada boa até em casa. São quase 1 hora falando aí. Quando dá assim 10 horas da noite já vira tudo um cemitério. Paira um silêncio assustador. Por quê? Eu arrotei, desculpa. Porque no dia seguinte de manhã elas vão ter que acordar às 5 horas da manhã pra se enfiar numa porra de um trem. Pra se enfiar numa porra de um trem. Deixa eu ver se eu consigo arrumar um lugar um pouco mais reservado, porque tinha umas pessoas ali me olhando, mas estavam me olhando até com uma certa admiração até. Bom, acho que eu já falei tudo que tinha pra falar aí. Acho que eu já vou voltar pra casa. Uma caminhada boa até em casa. São quase 1 hora falando aí. Depois pra colocar no YouTube acho que vai dar um trabalhinho, hein? Vai dar um trabalhinho, mas vou arrumar um jeito de pôr no YouTube. São que horas agora? 15 para 1, chegar em casa, tem um monte de louça pra lavar. Eu tenho que lavar a cozinha hoje, cara. Tem que lavar a cozinha. Tem que lavar o banheiro que fica ali perto da cozinha. Já tem 1 semana que eu não faço essa faxina aí. Lá em casa só quem faz faxina sou eu. Eu também, desempregado, né? Os meus irmãos hoje trabalham. Quem faz a faxina sou eu, mas eles não ajudam em absolutamente nada. Não pegam um copo pra lavar, não pegam pra nada. Sou eu varrendo, catando sujeira do chão, jogando lixo fora. Entendeu? Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de limpeza, de organização. Só que não dura quase nada. Bom, mas é isso aí. Finalizar o áudio por aqui mesmo. Espero que tenha dado pra entender. Espero que eu tenha conseguido expressar o que eu tava tentando expressar. E é isso aí. Falou.